para as suas vidas ou para a situação a qual eles estavam vivendo. Então essa mulher me disse que ela sai clamando, mas a situação dessa mulher não era fácil. A Bíblia diz que credores haviam vindo buscar os seus filhos como escravos, mas ela continuava clamando, porque independente da situação a qual eu e você passamos, isso não pode impedir o meu teu clamor, isso não pode parar a minha, a tua adoração, isso não pode impedir de você clamar. Tem gente que diz, não estou clamando porque a luta está grande, mas eu quero dizer, você está agindo errado. Quando a luta aumentar, teu clamor tem que continuar, porque é através do clamor que o socorro chega, é através do clamor que você se fortalece, é através do clamor que você chega mais perto de Deus. Essa mulher está vivendo um momento difícil, mas o seu momento difícil não impede o seu clamor. E nós somos muito bons, infelizmente, em dar desculpas a Deus. Quantas vezes nós chegamos na casa do Senhor, lugar de adoração, lugar de você entregar o nosso melhor, e quando chegamos aqui não entregamos o nosso melhor, porque dizemos, Senhor, é por causa da luta, Senhor, é por causa da minha prova, Senhor, é por causa daquilo que eu estou passando. E eu quero te perguntar, será que o Senhor não tem cuidado de mim e de você? Será que eu e você estamos aqui nesta noite, todo mundo tenho certeza que já comeu, está bem vestido, tomou o seu banho, então isso é sinal que Deus está cuidando. Então pare de dar desculpa a Deus e ofereça o seu melhor, porque Ele tem dado o melhor a mim e a você, e Ele é digno de receber o melhor. A Bíblia diz que Ele é o Rei da glória, irmãos. A Bíblia diz que os anjos estão lá, dizendo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Essa mulher, no seu momento de dificuldade, ela não vai em busca de um socorro se arrastando, ela não vai murmurando, ela não vai também calada, ela vai clamando. Temos que entender, irmãos, é tempo de você clamar. É tempo de você deixar a dor de lado, deixar o problema de lado e resolver fazer aquilo que vai realmente trazer uma solução para o meu e para o teu problema. Porque você muitas vezes acha que você deixar de clamar, você se abater, você querer desistir, Deus vai agir. Não vai, irmãos. Para Deus agir na minha e na tua vida, Ele tem que ver uma atitude de fé da minha e da tua parte. Se essa mulher fica em casa se lamentando, chorando, ou se ela vem até o profeta murmurando, ela não vive o milagre. Mas aquele que clama, ele vive milagre. Aquele que clama, ele recebe resposta de Deus. Jeremias 33:3 diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quer viver algo novo de Deus, quer receber resposta de Deus, aprenda a clamar no momento da dificuldade. Temos que entender, irmãos. Obrigado, Deus abençoe. Temos que entender. Temos que às vezes deixar a nossa dor de lado. Por vezes nós vemos para a casa do Senhor e nós não conseguimos deixar os nossos problemas lá fora. Não é que eles irão deixar de existir, irmãos, mas nós temos que entender que nós estamos na casa do Senhor. E aqui nós temos que oferecer o nosso melhor. Nós estamos na casa daquele que pode solucionar o meio do teu problema. Essa mulher estava ali e ela foi clamando. Ela poderia ir murmurando se ela quisesse, poderia. Mas isso não resolveria. Ela poderia ter chegado até o profeta e disse, olha, eu vim até aqui, porque o meu marido, aquele responsável, me deixou numa situação tão difícil, morreu, e agora deixou uma dívida para eu pagar, não tenho como pagar, e vão levar os meus filhos por culpa dele. Mas essa mulher ela não vai até assim. Ela não vai dessa maneira. Ela vai clamando, e quando ela chega diante do profeta, ela diz, olha, eu vim aqui, tu sabes que meu marido era teu servo. Ele temia o Senhor e temia o Senhor Deus. Veja que controle essa mulher tinha, irmãos. Veja como essa mulher é uma mulher cheia do fruto do Espírito. Porque ser cheio do fruto do Espírito não é você só pular, não é só você marchar, não é você só rodar, não é só você profetizar. Ser cheio do fruto do Espírito é você ter controle no momento da dificuldade. É você ter controle no momento da luta. A Bíblia diz em Atos capítulo 7 que Estevão estava ali. E ele estava prestes a ser apedrejado. Aí a Bíblia diz assim, ele cheio do Espírito
Santo disse: Senhor, tem de misericórdia desses, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eram os homens com pedra para apedrejar, para acabar com ele, para tirar a vida dele. Ele disse: Senhor, tem de misericórdia dele. Eles não sabem o que fazem. Ser cheio do Espírito é isso, irmãos. É você saber agir no momento da dificuldade, como você deveria. É se portar como Deus queria que você se portasse no momento da luta. Essa mulher, ela vai clamando. E quando ela chega diante do profeta, ela diz: olha, meu marido deu céu, temia o Senhor, mas agora veio os credores para levar os meus 2 filhos. E os estudiosos dizem que o marido dessa mulher era Obadias, mordomo do rei Acabe, um homem que havia sustentado 100 profetas em 2 grupos de 50, com pão e água. Era um homem que tinha obras, era um homem que tinha serviço, era um homem que trabalhou para o Senhor Deus, fez o seu propósito, cumpriu o seu propósito. Então esse homem havia morrido, e agora tem uma dívida. Mas esse homem havia morrido, mas as suas obras não, irmãos. Nós temos que entender, tudo que você faz para o Senhor, há um registro no céu. Nada é por acaso. Quem trabalha para o Senhor tem recompensa do Senhor. Quem trabalha para o Senhor não trabalha em vão. Você pode fazer alguma coisa até para alguém não reconhecer, não valorizar, não te recompensar. Mas quando você faz para o Senhor, é diferente. Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, o verso 23 e 24, ele diz: quando for de servir ao Senhor, não como se estivesse servindo aos homens, porque saibam que vocês estão servindo ao Senhor, e do Senhor vem recompensa. Então tem recompensa para quem trabalha para o Senhor, irmãos. Tem recompensa para quem cumpre o seu propósito. Esse homem havia morrido, mas as suas obras não. Porque um dia, irmãos, eu e você não estaremos aqui, mas não pense que as suas obras serão esquecidas por Deus. Como eu falei, alguém pode não ver, pode não reconhecer, pode não enxergar, mas Deus, ele registra no céu, irmãos. Aleluia! Livro de Apocalipse, capítulo 20, o verso 11 e 12 fala sobre isso. João escrevendo, ele disse: olha, eu vejo um grande trono branco, e vi aquele que está sentado sobre ele. A terra e o céu fugiam da presença dele, mas não houve para onde eles ir. Aí ele disse: eu vi os mortos, vi grandes e pequenos, vi livros serem abertos, vi o livro da vida, e lá estavam escritas as obras de cada um, e cada um recebeu segundo as suas obras. Então aprenda o valor de servir, irmãos. Nós como igreja precisamos aprender novamente como é bom servir, como vale a pena servir, porque as nossas obras não somente beneficiarão a nós mesmos, mas também aos nossos filhos, também a nossa descendência. Esse homem havia morrido, e seus filhos agora iriam ser beneficiados por aquilo que ele um dia fez. Você está entendendo? O que você faz para o Senhor não vai somente atingir a tua vida, vai atingir também a tua descendência, vai atingir também os teus. O livro de Êxodo fala, irmãos, que o Senhor ele visitará a maldade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas ele vai usar de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que o amam. Já entendeu o que é isso, irmãos? Eu e você estamos aqui hoje, um dia não estaremos se Jesus não voltar antes, mas um dia teremos netos, teremos bisnetos, e eles terão uma cobertura espiritual por causa daquilo que você fez. Eles terão crédito no céu por causa daquilo que um dia você fez para o Senhor. Aleluia. E hoje nós vemos pessoas que não querem mais servir, irmãos. As pessoas não querem mais servir na igreja, não querem mais servir um ao outro. Nós vemos hoje mulheres que não querem servir a seus maridos. Nós vemos maridos que não querem servir as suas esposas. Nós vemos filhos que não querem servir os pais. Nós vemos pais que não querem servir filhos, porque nós achamos que servir nos diminui. Não, mas Jesus disse que é diferente. Jesus disse que aquele que serve, ele se torna o maior. Porque só serve, irmãos, quem tem. Quem tem algo serve, e quem não tem nada não serve. E Deus, ele nos chamou foi para servir. Jesus nos deu esse exemplo. Esse homem era um simples mordomo do rei Acabe, mas estava cumprindo o seu propósito de servo de Deus. Entenda, irmãos, temos que voltar a ter prazer em servir. O próprio Jesus, ele nos deu o maior exemplo. Ele veio a esta terra
E ele não veio aqui, irmãos, para ser servido, mesmo ele tendo todo o direito, pois ele era o Filho de Deus. Ele veio e nos serviu. E ele nos serviu com o quê? Com aquilo que ele queria? Não, irmãos. Ele nos serviu com o melhor. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele deu o melhor. Então nós temos que aprender a dar o melhor a ele, irmãos. Ele merece o melhor, porque ele deu o melhor. Ele deu sua vida por mim e por você. Então aprenda a dar o seu melhor para o Senhor. Aprenda a servir com o seu melhor. Porque eu quero lhe dizer algo. Deus, ele não recebe qualquer coisa, irmãos. Não. Deus, ele não é um mendigo que você chega e dá aquilo que você quer. Não, a Bíblia diz que ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você já viu um rei receber qualquer coisa? Rei, quando recebe algo, ele recebe o melhor. Ele merece o melhor. Esse homem não era um homem rico, Abadias. Nós vemos por causa da situação a qual a família dele ficou. Mas ele serviu com o seu melhor, irmãos. Aprenda a dar o seu melhor. Porque quem dá o melhor recebe recompensa, irmãos. Porque tem tanta gente, irmãos, infelizmente, que até vive na igreja, mas não vive milagre. Tem tanta gente que vive na igreja, mas a sua vida não muda, a sua história não muda. Vive sempre na mesma situação. Você olha para ela, ela continua da mesma maneira. Não cresce espiritualmente, não cresce financeiramente, não cresce socialmente, continua no mesmo lugar. É porque não aprendeu a dar o seu melhor para o Senhor. Porque aquele que dá o melhor, recebe o melhor. E dar o melhor nem sempre é fácil, irmãos. Dar o melhor nem sempre vai ser fácil. Porque servir não é fácil. Mas é necessário. Jesus, antes de ser crucificado na última ceia, irmãos, ele pegou ali uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. E aquele serviço não era serviço de um servo qualquer. Era o serviço do pior ou do menor escravo que tivesse na casa. O menor escravo que tivesse na casa é que deveria vir com uma toalha, com uma bacia e lavar os pés dos discípulos. Era o menor. Mas quando ele vai lavar os pés de Pedro, ele diz: não, Senhor, não faça isso. O Senhor não pode fazer isso comigo. Aí o Senhor diz: Pedro, se eu não fizer isso, Pedro, se eu não te servir, tu não tem parte comigo. Tem gente que acha que tem parte com Deus, mas não serve ninguém, não ajuda ninguém, não ora por ninguém, não intercede por ninguém, não se compadece de ninguém. Quem não serve, irmãos, não tem parte com Deus. Não tem. E como eu disse, tem recompensa. Segundo Crônicas, capítulo 15, verso 7 diz: mas sede fortes, não desfaleça as vossas mãos. Por quê? Porque a vossa obra terá uma recompensa. Tem recompensa servir, irmãos. Aleluia. Tem recompensa. Essa mulher, ela vai, ela chega diante do profeta e diz: olha, meu marido me serviu. Ele tem obra, ele tem feito. E ela vai clamando. Porque o clamor, irmãos, faz aí você viver até aquilo que você não poderia viver. O clamor faz Deus parar para mim e para você. A Bíblia diz, irmãos, em Marcos capítulo 10, que havia um cego, o cego Bartimeu, que estava à beira do caminho. Era um cego, era um mendigo. E havia uma multidão seguindo Jesus. E a Bíblia diz que ele, ouvindo falar a respeito de Jesus, ele começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que aquelas pessoas começaram a ouvir o clamor daquele cego e dizer: cego, se cala. Cego, ele não vai parar para ti. Cego, tu acha que ele vai te atender? Por quê? Porque era cego, era mendigo. Mas o clamor faz o Senhor parar. A Bíblia diz que quanto mais falavam, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus para, porque o clamor ainda para Deus, irmãos. Mas tem gente que não vê Deus parar. Por quê? Porque não clama. Não clama, não adora. Era um homem cego, era um mendigo. Ele tinha tudo para sentir pena dele. Ele tinha tudo para ficar se menosprezando. Mas ele tomou a decisão certa. E a decisão certa foi clamar. Nós temos que entendermos: a decisão certa não é você olhar somente para a luta. Não é você ficar se lamentando. Porque o meu teu lamento, infelizmente, não vai resolver a nossa luta. Não vai resolver o nosso problema. O que resolve o nosso problema é Deus. E Deus só age através do clamor. Deus só age através do louvor. Deus só age através da fé. Ela disse: meu marido tem obra. Saiu clamando.
Será que nós temos dito o que o Senhor tem feito? Será que nós temos algo para dizer ao Senhor? Senhor, eu tenho obra. Será que nessa noite você pode requerer algo do Senhor? Dizendo, Senhor, olhe para mim. Tenho te servido, tenho servido a outros. Tenho feito aquilo que o Senhor quer. Essa mulher não ia viver um milagre à toa, não, irmãos. Ela tinha crédito no céu por causa do seu marido. Será que nós temos crédito no céu? Será que você temos feito algo para o Senhor que podemos chegar até Ele e dizer, Senhor, eu tenho feito isso para Ti? O clamor faz Deus parar. O clamor faz até mesmo Deus fazer aquilo que Ele não ia fazer na nossa vida, irmãos. Mateus capítulo 15 fala que a mulher Cirofenícia, a mulher cananeia, Jesus estava passando ali pela região de Tiro e Sidom. E ela, ao saber que Jesus está passando por ali, ela vem clamando, a Bíblia diz. Tende misericórdia de mim, filho de Davi, pois a minha filha está miseravelmente endemoniada. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Aí a Bíblia diz que os discípulos olham para trás e dizem, Senhor, manda essa mulher embora. Senhor, despede essa mulher. Mas a Bíblia diz que ela continua clamando e Jesus olha para ela e diz, minha filha, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, minha filha, eu não estou aqui por causa de você. Eu não vim aqui para te atender. Mas a Bíblia diz que ela continuou clamando e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Aí o Senhor Jesus fez aquilo que não ia fazer na vida dela. Por quê? Porque ela foi até Ele clamando. Ela foi até Ele adorando. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor, irmãos, faz Deus fazer aquilo que Ele não ia fazer na minha, na tua vida. O clamor entra onde você não pode entrar, liberta aquilo que você não pode libertar. Atos capítulo 12 diz que Pedro estava preso na prisão com uma sentença de morte. Herodes ia matar ele, mas a Bíblia diz que a igreja estava reunida, clamando, Senhor, vai lá, visita Pedro, liberta Pedro. E a Bíblia diz que pela noite o Senhor enviou um anjo, libertou Pedro, tirou ele da prisão e Pedro cumpriu o propósito de Deus na terra. Através do clamor da igreja. É através do meio do teu clamor que o Senhor age. Nós temos que entender, irmãos. Tem momento que nós temos que deixar a nossa luta de lado, a nossa dor de lado, para fazer o que é necessário nós fazermos. E ela chega diante do profeta, conta ali os feitos do seu marido, clama a ele, e ele diz, o que é que você quer que eu faça? Porque quando eu e você, irmãos, tem obra, o céu está disponível para mim e para você. O céu se disponibiliza a fazer algo comigo e você também. Nós vemos a história desse mesmo capítulo, a partir do verso 8, da mulher de Sunem que abrigou o profeta dentro da sua casa. Servindo ao Senhor ela estava. Porque isso era uma das ordenanças, que as pessoas servissem umas às outras e recebessem dentro da sua casa e as alimentassem. Essa mulher serviu o profeta. E a Bíblia diz que chega um momento que ela já estava servindo tanto que o profeta diz, não, nós não podemos ver essa mulher somente nos servindo. Ela tem que receber algo. Aí manda chamar Geazi. Geazi chama a mulher. Aí pergunta, minha filha, o que é que você quer que a gente faça? Quer que a gente fale com o rei? Quer que a gente fale com o comandante do exército? E ela disse, não, meu senhor, eu estou muito bem no meio do meu povo. Não preciso de nada. Mas o céu sabia o que ela desejava. O Deus a qual ela estava servindo sabia qual era o seu sonho. Aí ela vai embora. Aí Geazi diz, meu senhor, tenho visto que na casa dela não tem menino, não tem filho. E ter filho naquela época era um presente, era uma dádiva. Até hoje é, mas naquela época era diferente. A mulher que não tinha filho era mal vista. E a mulher que tinha filho era considerada abençoada. Então o profeta manda chamar e diz, olha minha filha, você disse que não quer nada, você nem sequer me pediu, mas você serviu. E quem serve tem que receber do céu. Dentro de um ano tu vai carregar um menino em teus braços. Porque para você receber, não precisa pedir, irmãos, só precisa servir. Porque o Deus a qual você serve, Ele sabe qual é o meu teu desejo, Ele sabe qual é a minha, a tua necessidade, Ele sabe o que você precisa. Você não precisa nem falar, Ele sabe, irmãos. Ela não precisou nem sequer pedir, irmãos, porque o Deus a qual você serve, Ele sabe qual é o teu sonho. Ele sabe qual é a minha, a tua necessidade. Mas para Ele fazer, temos que cumprir o nosso propósito, irmãos. Temos que aprender a servir.
essa mulher serviu, nem sequer pediu. Porque hoje nós caímos nesse engano de acharmos que por muito pedimos, nós iremos receber. Não é dessa maneira, irmãos. Não é dessa maneira. Tem gente, irmãos, que vai ser salvo. E quando chegar naquele grande dia lá, vai chegar com a mão assim: Senhor, vim receber. Receber o quê, mesmo? O que é que tu fizeste para mim lá na terra? Porque tem gente, irmãos, que infelizmente só vai ser salvo. Não que seja pouca coisa, já é grande coisa nós sermos salvos. Mas tem gente, irmãos, que trabalhou aqui na terra. Tem gente que deu o seu melhor aqui na terra. Tem gente que serviu aqui na terra. Aí a Bíblia diz que tem recompensa para aquele quando chegar no céu. Porque quem serve a Deus recebe recompensa aqui na terra e recebe recompensa no céu. Então tem recompensa aqui na terra para mim, para você. Mas também quando chegar lá no céu, tem recompensa, irmãos. Mateus capítulo 24, a partir do verso 35 diz: E o rei naquele dia dirá: Vinde, vem benditos do meu Pai, para tomarem posse do reino que lhe está reservado desde o princípio. Por quê? Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava enfermo, vocês me visitaram. Eu estava preso, vocês foram me ver. Aí os justos dirão: Senhor, quando é que fizemos isso? Quando é que tivemos nu? Quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Quando é que te vimos enfermo e fomos te visitar? Quando é que tu estava preso e nós fomos lá te ver, Senhor? E ele vai dizer: quando você fez isso a um dos meus irmãozinhos, foi a mim que você fez. Porque servir a Deus é servir pessoas, irmãos. Servir a Deus não é você somente vir aqui pregar como eu estou pregando. Não, irmão, isso faz parte. Mas isso não é o principal. Servir a Deus não é você vir aqui e ter uma oportunidade. Servir a Deus é servir pessoas. Foi isso que Jesus fez. Ele serviu a mim e a você. Ele pagou o preço por mim e por você. E hoje nós vemos pessoas que estão enfrentando luta, irmão, na sua família. E não estão dispostos mais a pagar preço. Não estão dispostos mais a lutar pelo seu marido, pelo seu filho ou por sua esposa. Se essa mulher não luta pela sua família, o inimigo quer destruir, irmãos. Porque o inimigo não tem peninha de mim e de você. Não pense que o inimigo olha para você quando você está abatido ou está triste e ele fica com pena e diz: não, vou parar porque ela já está muito abatida. Não, vou parar porque ele já está muito triste. Não, não pense. O inimigo ele não tem pena de mim e de você, ele não tem dó. João 10, Jesus diz: ele vem para matar, para roubar e destruir. E eu acho lindo esse versículo, porque Jesus deixou bem claro, irmãos, que o inimigo ele vem para roubar, ele vem para matar e vem para destruir. Mas o que é lindo é o fim do versículo. Mas Jesus diz: eu vim. E eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Entenda, ele vem para roubar, vem para matar, vem para destruir. Mas Jesus chega primeiro, por isso que ele diz: enquanto ele vem, eu vim, cheguei primeiro para dar vida e vida com abundância. Ele chega primeiro, irmão. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É porque ele chegou primeiro na minha e na tua vida. Ele chegou primeiro na minha e na tua casa. Por isso que o salmista diz: ora, diga a Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o inimigo já teria nos destruído. Ele chega primeiro na minha e na tua vida, irmãos. Mas para ele chegar, tem que ter disposição para clamar, irmãos. Tem que ter disposição para servir. Essa mulher vai clamando, conta a sua história e o profeta diz: o que você quer que eu faça? Me diga o que você tem em casa, minha filha. Aí ela olha para o profeta e diz: eu não tenho nada, a não ser um vaso de azeite. É interessante porque ele perguntou a ela o que ela tinha. Mas ela não diz o que ela tem. Ela diz o que ela não tem. Ela diz: eu não tenho nada, meu Senhor, a não ser um vaso de azeite. Porque antes de Deus fazer o milagre na minha e na tua vida, irmãos, Deus ele vai abrir a minha e a tua visão para ver o que ele já fez, para ver o que ele já me deu e te deu. Aí ele disse: tá certo, vá para a sua casa. Ela tinha casa. Peça vasos emprestados aos seus vizinhos. Ela tinha vizinhos com que ela podia contar. E chame os seus filhos. Ela tinha filhos, irmãos. Porque muita gente quer viver milagre, mas não agradece nem por aquilo que já tem. E Deus não faz milagre, irmãos, na vida daquele que não reconhece o que Deus já fez. Deus não age na vida daquele que não reconhece aquilo que ele já fez. E nós temos que aprender a reconhecer o que ele fez na nossa vida. Que o principal ele já fez. Essa mulher estava em busca de uma resposta da parte de Deus, porque os seus filhos seu marido tinha deixado uma dívida. Nós também tínhamos uma dívida, irmãos. E essa dívida foi paga.
Hoje, muitas vezes, nós enfrentamos dificuldades, sim, todos nós enfrentamos, eu enfrento, e cada um aqui tem certeza que enfrenta suas dificuldades, suas lutas. Mas nós nunca podemos esquecer aquilo que Ele já fez por nós. Ele pagou o preço por mim e por você. João 19, verso 30, Jesus já lhe disse uma palavra, e com a sua vida está consumado. E essa palavra está consumado, no grego significa tetelestai. Quer dizer, irmãos, que quando Jesus disse está consumado, essa palavra era usada quando alguém era incumbido de cumprir uma missão. E quando esse alguém cumpria a missão e voltava para aquele que havia lhe dado a missão, ele chegava e dizia: meu Senhor, cumpri a missão. Tetelestai, missão cumprida. Quando Jesus disse está consumado ali na cruz, ele estava dizendo: Pai, eu cumpri a missão. Outro momento a qual essa palavra era usada era quando alguém tinha uma dívida. E quando essa dívida era paga era colocado um carimbo na promissória da dívida. E ali era escrito tetelestai, dívida paga. Jesus estava dizendo: Pai, eu consumei, cumpri a missão, paguei a dívida deles. Em outro momento a qual essa palavra era usada era quando alguém comprava uma propriedade. E quando esse alguém pagava essa propriedade, ali era dada uma escritura e era colocado um carimbo naquela escritura, que significava: agora você é dono e proprietário. Então, quando Jesus disse ali está consumado, ele estava dizendo: Pai, eu cumpri a missão, paguei a dívida deles e agora eles são propriedade exclusiva sua. Nós temos que entendermos o que Deus ele fez na minha e na sua vida, para que você possa voltar a entrar por essas portas e oferecer o melhor a Ele. Nós tínhamos uma dívida, e essa dívida não podia ser paga nem com ouro, nem com prata, nem com riqueza alguma, somente com o sangue de Jesus. Ele pagou essa dívida, a qual você nunca poderíamos pagar. Ele nos livrou do inferno, irmãos, das garras de Satanás. Por isso que Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, ele diz: vós agora, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo que é propriedade exclusiva de Deus. Você tem dono, você é propriedade exclusiva dele. Assim como aquela família tinha dono, a tua família tem dono, tua casa tem dono. O inimigo achou que poderia entrar naquela casa, levar os meninos como escravos, mas Deus disse: não, aí é meu, aí me pertence, eu sou dono, aí é propriedade exclusiva minha. Há uma diferença, irmão, de quando você serve o Senhor. Há uma diferença. Era comum acontecer isso, irmão, naquela época. Muitas famílias se endividavam, não tinham como pagar suas dívidas, e muitos filhos eram levados como escravos. Mas no caso dessa mulher é diferente, porque ali tinha um servo de Deus que tinha obra, e tinha uma mulher que clamava. E a Bíblia diz que ela vai, ele diz: vai para casa agora. Veja, irmãos, às vezes Deus vai me mandar você fazer coisas que você não vai entender. Essa mulher vai em busca de um socorro financeiro. E agora ele diz: vai para casa e pede um monte de vaso vazio. Dá para entender, irmãos? Não dá. Mas às vezes Deus vai mandar você fazer coisas que você não vai entender. E nós temos que entender que nem sempre Ele vai explicar. Mas aquilo que Deus fala para mim e para você não é para você entender. É para você obedecer. É para você cumprir. É para você confiar e fazer aquilo que Ele manda. Nós vemos ali, em 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã. Ele vai em busca de um socorro. Queria ser curado da sua lepra. Aí o profeta diz: olha, meu filho, vai se banhar, vai tomar banho. Está precisando de tomar banho no Jordão. Ele fica sem entender. Ele diz: que é isso? Eu pensei que ele vinha até mim, levantaria a mão, invocaria o nome do seu Deus. Mas Deus às vezes vai fazer coisas que você não entende. E a Bíblia diz que ele vai embora. Não queria cumprir. Não queria fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Aí a Bíblia diz que chega um dos seus servos e diz: meu Senhor, faça o que o profeta lhe mandou. Se ele tivesse me pedido algo tão difícil, eu não faria. Aí ele vai lá e obedece, mesmo sem entender. E vive um milagre. Porque para você viver milagre, irmãos, tem momentos que você não vai entender, mas vai obedecer. Então, mesmo você não esteja entendendo a tua situação, mesmo que você não esteja entendendo o que você está passando, obedeça. Porque no final, se você estiver obedecendo, vai resultar em milagre. Vai ter milagre da parte de Deus, se você obedecer sem entender. Aí você vai para casa, chama teus filhos, pede vasos emprestados. E é lindo, irmãos, o que Deus faz aí. Eu vou adiantar por causa do horário, amém? É lindo o que Deus faz na vida daquele que serve. Porque veja o que o inimigo disse: vou levar os teus filhos como escravo. Aí Deus entra na história, através da sua palavra, diz a ela o que ela deve fazer.
Aí agora, aqueles que seriam levados como escravos vão ajudar aquela mulher a viver um milagre. Serão aqueles que trarão vaso para ela. Serão aqueles que irão ajudar ela a viver um milagre. O inimigo disse que pegaria, levaria como escravo. Mas Deus entra na história e diz, não vai levar como escravo. Agora vai ajudar ela a viver um milagre. Eu não sei quem está na mão do inimigo. Eu não sei que o inimigo disse que vai levar. Mas eu quero dizer que Deus vai entrar na história e vai fazer com que esse ou essa agora comece a te ajudar a viver milagre. Porque Deus ainda vai levantar pessoas dentro da tua casa para te ajudar a cumprir o propósito, para te ajudar a viver um milagre. Deus vai desfazer a sentença do inimigo na vida daquele que o inimigo disse que ia levar. Você crê nessa noite? E a Bíblia diz, irmãos, que essa mulher estava endividada, agora se torna empresária, porque Deus ainda muda a história. Você crê? Deus ainda paga dívida de crente, irmãos. Deus ainda coloca moeda na mão de crente para crente não ficar devendo a ninguém. Aleluia. E ela foi testemunhar. Você ainda vai testemunhar, irmãos. Você vai testemunhar que aquilo que Deus falou na tua vida se cumpriu. Você vai testemunhar que o inimigo disse que ia fazer, mas que imperou na tua vida. O que prevaleceu na tua vida foi a palavra de Deus. E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.